Queridos, nós vamos agora passar para o momento de leitura e meditação na palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus ainda em Abacuque, no capítulo 2. Nós já começamos a meditar neste capítulo 2 e agora nós vamos ler os versículos de número 3 a 4. Abacuque 2, de 3 a 4. Desculpem, de 2 a 4. Abacuque 2, de 2 a 4. Aqui nós vamos encontrar a resposta que Deus dá a Abacuque, a sua segunda oração. Então Abacuque faz uma oração ao Senhor, abrindo a sua profecia nos versículos de 1 a 4. Nós temos a resposta de Deus nos versículos 5 a 11. Abacuque faz uma nova oração nos versículos 12 a 17, diante da resposta que Deus deu, e ele ficou assustado com aquela resposta, então ele busca novamente ao Senhor em oração, para que o Senhor esclarecesse mais o coração de Abacuque, a mente de Abacuque, de modo que ele pudesse pacificar a sua alma. E ele então, no início do capítulo 2, se coloca em uma torre de vigia e espera confiadamente. Ele está cheio de esperança, apesar da sua perplexidade, dos seus temores diante da difícil situação que viria sobre o seu povo. Ele se coloca na torre de vigia e ele espera a resposta do Senhor, e o Senhor responde àqueles que esperam nele, àqueles que confiam nele. E nós temos aqui a resposta de Deus a partir do verso 2 até o final do capítulo, mas nós vamos ver apenas a primeira parte da resposta, Abacuque 2, do verso 2 a 4, que diz assim: O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Esta é a mensagem que Deus então dá ao profeta. Versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Vamos ver, meus irmãos, o que Deus está dizendo aqui para o profeta Abacuque com esta nova mensagem, que é tão surpreendente quanto a mensagem anterior, quanto a profecia anterior que foi dada pelo Senhor a Abacuque. Percebam, meus irmãos, que Abacuque, ele faz uma oração lá no início do seu livro, da sua profecia, e conforme podemos observar no capítulo 1, no versículo 2, ele clama ao Senhor pedindo salvação. Ele diz: Gritar-te-ei, Senhor, violência, e não salvarás? Salvação aqui no sentido de renovação, de avivamento do povo. Porque os perversos, aqueles que se dizendo povo de Deus, viviam como pagãos, como ímpios, que eram hipócritas e aborreciam o Senhor, os perversos dominavam a nação de Judá nos dias de Abacuque. Então ele clama: Senhor, salva o teu povo, renova o teu povo. A resposta de Deus à oração de Abacuque foi surpreendente, como nós vimos. Esta resposta que aparece a partir do versículo 5 chama Abacuque para olhar para além da própria igreja do Antigo Testamento, para além dos arraiais do povo de Deus. E Deus diz: olhe as nações, veja o que eu farei e fique maravilhado. Desde o início, Deus diz a Abacuque que a resposta que ele daria a Abacuque produziria no profeta e em todos que a ouvissem surpresa, maravilhar no sentido de ficarem atônitos, assustados, surpresos. Porque Deus estava agora movendo as nações, um movimento mundial para produzir sua disciplina. E ele faria isto, conforme nós vemos lá no verso 6, levantando uma nação que era extremamente ímpia, uma nação forte, impetuosa, a nação da Babilônia, chamada da nação dos caldeus. E a Babilônia, então, destruiria os poderes opressores daqueles dias
a Assíria, o Egito, e também seria uma vara de disciplina nas mãos de Deus, não apenas contra as nações perversas e ímpias, mas contra o próprio povo de Deus, por causa dos seus pecados. Deus disciplinaria o seu povo. O que viria não seria um avivamento, mas o que viria seria a disciplina do Senhor. E a disciplina de Deus seria uma disciplina dura, porque conforme Deus explica aqui, os caldeus eram um povo obstinado, um povo arrogante, soberbo, um povo extremamente mau, e cujo Deus, conforme está no verso 11, e esta mesma ideia é repetida por Abacuque em sua oração, no verso 16, o Deus a quem eles serviam era o próprio poder. Eles amavam o poder, eles amavam o fruto da sua força, conquistar, obter glória, oprimir as nações, oprimir os povos e manifestar todo o seu poder e violência para vencerem e terem uma vida de prazer, de luxo, de fausto. Estes eram os caldeus, a vara de correção nas mãos do Senhor para corrigir as nações e para corrigir o povo de Deus. De fato, tal como Deus havia predito, Abacuque fica maravilhado, fica perplexo, assustado, e ele faz uma segunda oração. Oração esta que nós vimos hoje na parte da manhã, nos versículos 12 a 17. E ele então faz uma oração que eu disse que é uma espécie de teodiceia ao avesso. Teodiceia, explicando novamente para aqueles que não acompanharam pela manhã, é uma parte da teologia bíblica e cristã em que nós buscamos argumentos e justificativas para falarmos que, embora Deus seja bom e santo, o mal e a existência do mal moral na criação não mancha o caráter do Deus Criador. Nós fazemos teodiceias em nossa vida em vários momentos de crise. Eu até dei um exemplo, quando uma pessoa, em um acidente, em algo extremamente terrível, uma fatalidade, perde um parente, nós tentamos nos consolar e nós consolamos aquelas pessoas com teodiceias. Jó, ele argumenta com uma teodiceia quando ele vê toda a aflição que lhe sobrevém e ele diz: Deus é soberano, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. Isso é uma teodiceia. Ele não explica, ele não sabe o porquê daquele mal que lhe sobrevém, mas ele confia no Senhor, ele dá argumentos para confiar. No entanto, o que Abacuque faz aqui não é uma teodiceia, que é uma justificativa da justiça de Deus em seus caminhos, mesmo que usando o mal para produzir caminhos santos, para produzir a sua glória, para produzir resultados bons, e uma justificativa que é dirigida ao homem. É isto que a teodiceia faz. Mas o que Abacuque faz em sua oração é buscar justificativas da parte de Deus. E ele apresenta ao Senhor a sua forma de enxergar a situação. Ele, nos versículos 12, principalmente, ele declara em adoração e louvor quem é Deus. Tu és o Deus eterno que no seu conselho determinou todas as coisas. Tu és o Senhor, o Deus da aliança, o meu Deus, portanto, o Deus que me ama, o Deus bondoso, o Deus com quem eu tenho um relacionamento. Tu és santo, tu és a rocha, tu és um Deus que executa o juízo. Como então o Senhor haverá de tolerar que um perverso, aquele que adora o próprio poder em lugar do Deus verdadeiro, um perverso implacável, soberbo, idólatra, seja um instrumento do Senhor para a disciplina do teu povo? Como o Senhor haverá de tolerar isto? Esta é a síntese, a suma da oração de Abacuque. Abacuque, meus irmãos, chega no limiar da blasfêmia, mas ele não blasfema contra o Senhor. Ele chega às portas da murmuração, mas ele não peca, ele não murmura contra o Senhor. Ele fica à beira da imprudência nesse diálogo com o Senhor onipotente, mas ele tem um coração fiel e ele então se coloca agora, depois de levar suas indagações, de levar suas argumentações diante do Senhor, ele se coloca em uma posição de espera. Ele passa a esperar a resposta de Deus. Senhor, eu não tenho condições de falar mais nada sem pecar.
Então, para não pecar contra o Senhor, eu aguardo a tua resposta, porque eu sei que o Senhor é santo. Eu sei que o Senhor é eterno e soberano, que todos os teus planos se realizarão, mas eu não entendo como o Senhor pode usar perversos, soberbos, cuja rede de dominação, cujo poder é o Deus a quem eles servem, para realizar estes planos. Como o Senhor pode usar doenças, pestes, pandemias, nações tirânicas, políticos astutos para realizar os seus planos. Eu não entendo estas coisas, Senhor, mas eu espero em Ti, porque o Senhor, Ele haverá de me dar compreensão, o Senhor haverá de acalmar o meu coração. Esta é a posição que nós encontramos o profeta quando apresenta a sua queixa ao Senhor e aguarda a resposta, conforme está aí no final do versículo 1. Ele diz: vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele queixa-se do Senhor sem pecar, demonstrando, meus irmãos, que em oração, de maneira reverente, de maneira temente, nós podemos argumentar com o Senhor. Ele argumenta com o Senhor. Deus quer que nós façamos isto em oração. Que nós coloquemos diante dele as suas promessas e digamos: Senhor, até quando? Cumpra as tuas promessas. E o profeta faz isso. Mas, meus irmãos, esta resposta que ele vai ouvir a partir do versículo 2, esta longa resposta que Deus dá, dos versos 2 até o final do capítulo 2, ela é mais surpreendente do que o primeiro oráculo. Oráculo é uma mensagem profética em que Deus fala em primeira pessoa. Naquele primeiro oráculo, Deus falou da disciplina contra a nação de Judá, usando os perversos caldeus. A nação era perversa, mas os caldeus eram ainda mais perversos, e Deus usaria a Babilônia como sua vara. Isto era surpreendente, isto era extremamente maravilhoso, como diz o Senhor no verso 5 do capítulo 1. Mas agora uma resposta ainda mais surpreendente chega ao profeta. Ele talvez esperava que Deus o fosse corrigir, o repreender pela sua ousadia. Talvez Deus o fosse corrigir por ele ter sido temerário em tentar argumentar, em tentar buscar respostas do Senhor. Os irmãos devem se lembrar que Jó, nas suas angústias, fez coisas semelhantes, sem pecar, obviamente, mas argumentando com Deus, ele lança várias perguntas a Deus em relação ao problema do mal que o afligia e do mal que aflige os justos. Deus, ele repreende Jó, dizendo: Jó, coloque-se de pé, homem, e eu te responderei. Onde tu estavas quando eu criei todas as coisas? Quando eu estabeleci os céus? Quando eu coloquei as estrelas no firmamento? Quando eu organizei os planetas em suas órbitas? Onde tu estavas quando eu separei a terra dos oceanos e criei os animais, cada qual com seu instinto, com seu comportamento? Vejam, Deus não responde a Jó. Deus, ele repreende Jó, chamando Jó a confiar na providência dele. Mas aqui algo surpreendente acontece, porque Deus, ele responde a Abacuque não com uma advertência, com uma repreensão, com um tipo de correção. Deus não exorta o profeta, mas Deus traz uma palavra de consolo, de esperança. Deus apresenta o evangelho eterno ao profeta. Deus responde prontamente. O Senhor me respondeu e disse, e ele responde com palavras de boas novas. Deus então conforta o coração do profeta, abrindo os olhos dele para os planos eternos do Senhor na história da humanidade e demonstrando como aquelas circunstâncias adversas cooperavam para que a glória de Deus e a salvação do povo de Deus prevalecessem na história. Meus irmãos, quando nós estamos absorvidos com esses problemas que vivemos, nós tendemos a perder a perspectiva que Deus tem das coisas, observando-as do seu alto e sublime trono. Deus tem a perspectiva da eternidade e ele então abre os olhos de Abacuque para ver a realidade que o cercava dessa mesma perspectiva eterna.
Primeiramente, Deus chama a atenção do profeta para a natureza desta revelação que ele haveria de receber. E aqui, meus irmãos, nós temos declarações importantes sobre a natureza da própria Escritura, deste livro bendito que você tem aí em suas mãos, da palavra de Deus. Não apenas a profecia de Abacuque, a resposta e o oráculo de Deus dado a Abacuque, mas toda a Escritura, conforme está em 2 Timóteo 3,16, ela é o sopro do Espírito Santo, ela é o pneuma de Deus, o Espírito de Deus, o theopneustos, é o sopro do Senhor falando conosco. Toda a Escritura é inspirada por Deus e, primeiramente, antes de chegar à mensagem, Deus fala do firme fundamento, da confiança que o profeta deveria ter em relação a esta mensagem. O mesmo Deus que falou face a face com Moisés, conforme está em Números 12:6, revelando a sua lei. O mesmo Deus que falou face a face com os apóstolos, na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, conforme nós podemos ver em João 1,18, que o Deus unigênito nos revelou o Pai ao se fazer carne. Conforme nós podemos ver na primeira epístola de João, no capítulo 1, dos versículos 1 a 3. É este Deus que nos deu a Escritura, é este Deus que nos fala pelas páginas da Bíblia. E agora ele fala com Abacuque, por meio de uma visão profética. Meus irmãos, não são sonhos que homens têm, sonhos desconexos, sonhos confusos, que até mesmo ímpios podem ter, já que a mulher de Pilatos teve um sonho que foi uma premonição da parte do Senhor. Abimeleque teve um sonho premonitório, Faraó teve um sonho e visões confusas durante a noite que ele não entendia, mas foi preciso que José explicasse a ele. O rei caldeu Nabucodonosor, depois de Abacuque, haveria de ter sonhos sobre o destino das nações, mas o Deus da revelação revelou o sentido do sonho a Daniel, o profeta. Abacuque, ele vê claramente, ele tem uma visão daquilo que Deus estava realizando em seu tempo e em todos os tempos. Portanto, meus irmãos, as Escrituras, conforme nos diz o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 20 e 21, ela não procede de particular elucidação, interpretação de homens, mas foram homens separados, homens santos, não apenas santos em Cristo, como nós somos, mas santos no sentido de separados para serem os canais da revelação, os santos profetas e santos apóstolos, conforme está escrito em Efésios, no capítulo 3, no versículo 5, os canais da revelação de Deus, nos quais a igreja está alicerçada, conforme está em Efésios 2, no versículo 20. Estes homens receberam uma mensagem da parte do próprio Deus, a verdade celestial lhes foi dada. Deus, então, antes de dar a mensagem, preocupa em orientar o profeta sobre a confiança que ele deve ter nesta mensagem, porque ela é a própria visão dos céus, a visão dada por Deus, a visão que o Espírito Santo dá pela revelação da própria mente de Deus, daquela mente que na eternidade, em seu conselho eterno, escreveu a história. Daquela mente que é onipotente e, como todo-poderoso, governa a história. A visão profética é o descortinar da mente de Deus para o profeta. E esta visão, meus irmãos, ela não era obscura, ela era uma visão clara. Deus diz a ele que esta visão, ela deveria ser dita claramente, ela deveria ser dita de tal forma que qualquer um que a visse de longe poderia lê-la e poderia compreendê-la. Abacuque estava envolto em religiões de mistério. Os cultos antigos, os cultos orientais, eram cultos de mistérios, cultos em que apenas poucas pessoas iniciadas compreendiam estas verdades.
Infelizmente, essa tendência pagã entrou no meio evangélico e algumas denominações e até seitas ditas evangélicas dizem que eles têm mistérios secretos que só podem ser compreendidos por alguns poucos, mas a visão da palavra de Deus, ela é clara. Uma das características da mensagem das Escrituras é que as Escrituras são claras na sua mensagem do Evangelho, naquilo que Deus exige do homem como seu dever e como a sua norma de fé. Esta visão que ele recebe, meus irmãos, também é uma visão perene. Deus diz que a palavra deveria ser registrada. Ele receberia a revelação e ele deveria registrar a revelação, porque o mesmo Deus que revela a mensagem é o Deus que inspira o seu registro. É uma mensagem clara, uma mensagem perpétua, uma mensagem infalível e inspirada. Percebam que ela deveria ser registrada sobre tábuas. Tal como a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra, a visão que Deus deu a Abacuque deveria ser gravada sobre tábuas, demonstrando que esta visão não era apenas para o tempo de Abacuque, mas era para todos os tempos, tal como a lei moral do Senhor. Quando nós lemos as leis de Deus no Pentateuco, na Torá, nós observamos que a lei moral, que é eterna, foi registrada e gravada em tábuas, enquanto os preceitos da lei cerimonial, que haveriam de ser praticados até a vinda de Cristo, e também das leis judiciais dos judeus, que estavam relacionadas à teocracia de Israel, elas não foram registradas em tábuas, elas eram sombras e figuras de coisas que se cumpririam em Jesus. Mas este oráculo, por falar da pessoa de Cristo, da mensagem do Evangelho, das coisas eternas e do plano eterno de Deus, deveria ser gravado sobre tábuas, de forma clara. Até quem passasse correndo poderia observar, ler, compreender. Qual é esta profunda revelação que Deus dá ao profeta Abacuque, meus irmãos? Deus ensina ao seu profeta a natureza do seu plano na história. Esta visão, ela haverá de se cumprir, conforme vemos no verso 3. Esta visão, ela não se cumprirá nos dias que o profeta vivia, da maneira como ele queria. A restauração da nação não seria imediata, mas ela se cumpriria no tempo certo. E era necessário que todos os servos de Deus, nas diferentes épocas, se para a época deles o cumprimento se tardasse, que eles esperassem, porque Deus cumpriria sua palavra que foi gravada em tábuas. Ela vai se cumprir. Os homens podem achar que as promessas de Deus, elas não vão se cumprir, como diziam os blasfemadores nos dias de Pedro, mas Pedro então em sua segunda epístola diz que se Deus ainda não cumpriu o seu juízo e suas promessas, é porque ele é longânimo, porque ele não quer que ninguém se perca. Todos os seus eleitos serão alcançados. A mensagem está no versículo 4. E todo o restante do capítulo é apenas uma explicação e um desdobramento deste que é um dos principais versículos de toda a Bíblia. Esta é a mensagem de Deus para o profeta Abacuque. Por mais complexos que pareçam os tempos, por mais difícil que seja a situação no contexto da igreja de Judá, da igreja de nossa época, que se perverte, que se deixa moldar pelas culturas pagãs, pelo mundanismo, por mais estranhos que sejam os tempos, por mais temor que nos cause o movimento das nações, a soberba dos homens, as tiranias, toda a história humana se resolve neste princípio estabelecido desde Gênesis 3,15, a antítese, aquilo que Frame, um teólogo sistemático, um teólogo reformado, chama de a antítese. A antítese entre aqueles que aguardam o descendente da mulher e aqueles que são soberbos, que vivem para si mesmos,
que não aguardam com esperança a redenção de todas as coisas, a restauração do mundo caído, mas que são rebeldes contra Deus e por isso são chamados em Gênesis 3,15 de a descendência da serpente, aqueles que têm Satanás por pai, porque seguem os mesmos caminhos de Satanás, amam mais a si mesmos do que amam a Deus, vivem para sua própria busca de prazer, de poder, de satisfação e não esperam em Deus, na sua promessa do descendente da mulher, daquele que restaurará todas as coisas. Portanto, meus irmãos, toda a história humana, ela se constrói nessa dinâmica, nessa antítese, nessa batalha entre a descendência da serpente que luta para destruir aqueles que aguardam, aqueles que servem o descendente da mulher, que é Cristo. Deus então chama um grupo de o soberbo e o outro grupo o justo. Portanto, a história, meus queridos irmãos, está direcionada e caracterizada por estes dois grupos de pessoas dentro da humanidade, o soberbo e o justo. Deus colocará aqui alguns contrastes. Esta pessoa soberba, diz o texto no versículo 4, não é reta. Retidão aqui significa pessoas que têm a lei de Deus como referência moral para a sua vida. O soberbo não segue a lei de Deus, ele segue as suas próprias leis. Ele tem como Deus o poder, conforme nós vimos no capítulo 1, nos versículos 11 e 16. E, portanto, ao fazer do poder o seu Deus e buscando o poder como o fim último da sua vida, este fim justificará os meios de vida que ele vai tomar. Tudo justificará o seu desejo por felicidade, por realização, por poder. Ele não é reto, porque ele anda por caminhos tortuosos, buscando satisfazer sua alma soberba. Este é o soberbo, ele não é reto, e o seu destino é a morte. O outro grupo é chamado de justo. O justo, ele tem fé. E fé aqui não significa apenas acreditar nas promessas de Deus. O conceito de fé no Antigo Testamento e também no Novo Testamento é mais amplo, mas principalmente no Antigo Testamento, fé pode ser melhor traduzida como fidelidade. O justo, ele vive pela sua fidelidade ao Senhor. Ele crê no Senhor e ele obedece à voz do Senhor. E por isso ele viverá. Percebam estes três, então, temas e contrastes que são declarados pelo profeta, ou melhor, por Deus ao profeta Abacuque. Primeiramente, ele contrasta o soberbo com o crente, que é chamado também de justo, a pessoa de fé. Em segundo lugar, ele contrasta o que não é reto, o injusto, com aquele crente que é justo, que obedece ao Senhor. E em terceiro lugar, o destino de ambos é contrastado. Ao justo, ao crente, ele viverá. E nós podemos subentender aqui, podemos inferir que se o justo viverá, se o crente viverá, o soberbo perecerá, conforme nos diz o salmista no Salmo 1. Meus irmãos, quem são estes soberbos? A palavra soberbo na língua hebraica significa alguém que está inchado. O salmista, no Salmo 19, diz que a soberba, ela é a grande transgressão, o grande pecado. É o grande pecado que afasta o homem de Deus e do Evangelho. O soberbo é aquele que confia em si mesmo, como observou o nosso Senhor. Lá em Lucas 18, versículo 9, Jesus disse: pessoas que confiam em si mesmas, de que eram justas e desprezavam as demais. Jesus ilustra o soberbo com uma parábola, a parábola do fariseu e do publicano que subiram ao templo para orar. E ele diz
que enquanto o publicano, ele reconhecia humildemente que era um pecador e clamava pela graça de Deus, e portanto ele clamava por aquele que é a fonte da graça, que é o prometido, o descendente da mulher, o objeto da fé, o autor e consumador da fé, que é Cristo. O soberbo, ele estava satisfeito consigo mesmo e ele orava de si para si mesmo. Ele expunha diante de Deus os seus méritos e se satisfazia com a sua própria autojustiça. Sua alma não era reta. O seu padrão moral não era o padrão perfeito de Deus, no qual todos nós estamos sentenciados à morte, a não ser que sejamos salvos pela justiça que provém da fé na graça do Senhor. Mas pelo padrão humano ele se julgava justo, e por isso ele é chamado por Jesus de soberbo. Nosso Senhor, meus irmãos, então adiciona a este ensino um princípio, quando ele declara em Lucas 18:14, porque todo que se humilha será exaltado. Este é um princípio das Escrituras, que aquele que se exalta, Deus o rejeita, mas Deus dá graça ao humilde. Jesus declarou que a primeira bem-aventurança, a primeira bênção do reino celestial que é dada aos filhos de Deus é a bem-aventurança de um espírito que se reconhece pobre. Eu chamo isso de uma riqueza miserável, é a riqueza de reconhecermos que somos pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Percebam, meus irmãos, que Abacuque então nos dá aqui, pela palavra, pelo oráculo de Deus, um vislumbre do Evangelho, porque este texto é sobejamente citado no Novo Testamento como a síntese, o resumo do Evangelho. Este texto em que é dito que o justo viverá pela sua fé é o grande mote da reforma protestante, da teologia que Lutero encontrou nas Escrituras, da justificação pela fé somente. Primeiramente, nos é dito que estas promessas de Deus são para o justo. E quem é este justo? Conforme nós podemos ver em Romanos, no capítulo 1:17, quando o apóstolo Paulo cita este versículo da profecia, do oráculo de Deus dado a Abacuque, o apóstolo Paulo descreve o justo. Diz ele, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O justo é aquele que recebe a justiça de Deus. O justo não é aquele que pratica obras para ser aceito por Deus, porque nenhuma das nossas obras pode ser digna do Deus Santo, mas o justo é aquele que recebe a justiça de Deus, que é imputada a eles pela fé, justiça de Deus, do sangue de Cristo, do Cordeiro perfeito que se deu por nós. Perceba que Deus anuncia o Evangelho a Abacuque para confortá-lo, a fim de que ele soubesse que toda a história da antiguidade, que toda a história do povo hebreu no Antigo Testamento, ela se encaminhava não em ciclos de tempos bons e tempos maus, como pensam os pagãos. Essa é a mentalidade pagã, que a história é cíclica. A história não é cíclica, a história é linear, e na antiguidade a história teve o seu ápice na cruz. O justo Filho de Deus morreu para que todo aquele que nele crê seja justificado, seja declarado justo. É por isso, meus irmãos, que ele aqui nos diz, queridos irmãos, que o justo é aquele que tem fé. Em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 11, o apóstolo Paulo esclarece muito bem este ponto, novamente citando Abacuque. Diz o apóstolo na carta aos Gálatas, no capítulo 3, verso 11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Não é pela prática da lei que alguém é justo, mas é pela fé, que é o conhecer a mensagem do Evangelho, que é o aceitar a Cristo
como o Cordeiro de Deus que morreu pelos meus pecados e o confiar somente nele, que alguém se torna justo. E por fim, Deus apresenta para Abacuque o resultado dessa justiça que procede da fé. O justo viverá, ele receberá vida. Nós sabemos, meus irmãos, que vida aqui, no caso de Abacuque, não era apenas a vida terrena e física, embora isto estivesse envolvido. Deus está dizendo a Abacuque, os soberbos, como os caldeus, como os comunistas dos nossos dias, como o Império Islâmico que tenta se levantar, como foi Napoleão, como foi Adolf Hitler, os soberbos como foram os Césares, Alexandre o Grande, todos eles eu derrubarei dos seus tronos, um após outro. O soberbo perecerá. O meu povo, a minha igreja, os fiéis, eles sempre, mesmo sendo um pequenino rebanho, tão oprimido, tão perseguido, eles permanecerão em todas as épocas. Ainda que em muitos momentos, Abacuque, eu tenha que disciplinar o meu povo não será extinto. Meus irmãos, quem era Israel, quem era a pequena nação de Judá, diante dos impérios da antiguidade? Mas agora eu te digo, Israel está lá até hoje. Deus ainda tem um plano para com o povo judeu e Deus os tem preservado. É o único povo da antiguidade que permanece com a sua religião e com a sua cultura até os tempos atuais. Mas eu te pergunto, onde está a nação da Babilônia? Onde está a nação da Síria? Onde está o antigo Egito? Onde está o poder da nação macedônica, de Alexandre, de Filipe de Alexandria, de Filipe da Macedônia, melhor dizendo? Onde estão os Césares, o Império Romano? Todas as grandes nações, tal como Nabucodonosor viu em sua visão, foram esmagadas pelo Evangelho, pela grande pedra que foi cortada do monte e esmagou a estátua que representava as nações antigas. 2000 anos depois da vinda de Cristo, as nações tentam se levantar, tentam fazer como em Babel, se levantarem em um grupo, em uma organização global para se colocarem contra o povo de Deus, contra a igreja. Podem perceber, meus irmãos, todos os grupos que se digladiam pelo poder no mundo atual, todos eles têm um inimigo comum. O Islã odeia a fé cristã. Os comunistas odeiam a fé cristã, os megacapitalistas, os globalistas odeiam a moral cristã, odeiam a palavra de Deus, mas todos eles cairão. O soberbo perecerá. Portanto, Deus está aqui prometendo a nação santa, a igreja dele, o Israel do Antigo Testamento e o Israel do Novo Testamento, que conforme Gálatas 6, é a igreja, vida. A oração de Abacuque era verdadeira, não morreremos. Mas mais ainda, conforme este texto, principalmente o versículo anterior, o versículo 3, é citado na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, Deus está prometendo vida eterna, comunhão eterna entre o seu povo, entre os justos justificados pela fé com o seu Deus. Os reis da terra passarão. Os poderes de cada época serão destruídos e exterminados. A riqueza do homem será entesourada para a ferrugem. Sua glória será comida pelas traças. Mas o povo de Deus viverá. Portanto, lá em Hebreus, no capítulo 10, nós somos exortados à perseverança, usando este texto de Abacuque, no capítulo 2, versículo 3. Diz assim o autor da epístola, no versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, a vossa fé. Confiança também é um dos aspectos, um dos elementos da fé verdadeira, porque ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Uma promessa feita em Abacuque 2:3. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma.
Nós, porém, meus irmãos, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Abacuque, entenda, diz o Senhor, eu tenho um plano que não pode ser mudado. O meu plano haverá de chegar aos seus propósitos. Eu enviarei o meu filho ao mundo. Ele morrerá pelos pecados daqueles que creram nele antes de sua vinda. Ele morrerá pelos pecados daqueles que haverão de crer após a sua vinda. Ele reunirá todo o seu rebanho. A história então caminhará para a sua consumação, quando o Filho virá em glória nas nuvens dos céus para julgar as nações, para julgar todos os soberbos e aqueles que são justos, que creem em Jesus, que creem na promessa do Evangelho, estes viverão. Estes viverão. Abacuque foi lembrado daquilo que o Senhor pregou ao pai da nação de Israel, a Abraão. O apóstolo Paulo declara que o Evangelho foi primeiramente pré-anunciado a Abraão, conforme podemos ver lá no livro de Gálatas, no capítulo 3. Diz assim o apóstolo em Gálatas 3, no versículo 8: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Agora, Abacuque é relembrado deste Evangelho. Portanto, meus irmãos, não há uma dicotomia entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Tanto o Antigo Testamento e o Novo Testamento estão dentro de um mesmo pacto, o pacto da graça, a aliança da graça. A administração desta aliança é diferente, porque no Antigo Testamento a graça é apresentada por meio de sombras, mas no Antigo Testamento Cristo está sendo pregado e os descendentes que aguardam o descendente da mulher, os fiéis, os que são justificados pela fé, estão sendo reunidos, preservados para a vida. E o mesmo ocorre no Novo Testamento, não mais entre sombras, mas a plena luz, a presença do Senhor. Esta é a dinâmica da história. Soberba dos homens que seguem a Satanás. Fé e fidelidade dos homens que esperam no Evangelho. A palavra de Deus em tempos difíceis, como resposta à oração do profeta, é: creia no Evangelho. Cristo veio, Cristo voltará. Toda história, todos os planos de Deus, o seu eterno decreto e as suas providências estão construindo o caminho para a volta de Cristo. Meus irmãos, Abacuque, ele buscou, e eu quero terminar com esta aplicação, ele buscou as misericórdias de Deus, ele buscou o avivamento do Senhor para a sua época, mas a ele foi pregada uma mensagem não para a sua época, uma mensagem eterna, uma mensagem para todos os tempos, a mensagem do Evangelho. Embora em sua época houvessem homens piedosos, o próprio Abacuque, o profeta Jeremias, Daniel, Ezequiel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, não foi da vontade de Deus, não estava em seus planos avivar o povo e a igreja naqueles dias. Infelizmente, nós fomos tomados por uma visão humanista do Evangelho, baseada no arminianismo, baseada nos movimentos do falso Pentecostes, que acham que o avivamento depende de homens. Meus irmãos, se o avivamento dependesse de homens, não haveria tempo mais propício para um avivamento do que os dias em que viveram Jeremias, Ezequiel, Daniel, Abacuque, homens fiéis, homens santos do Senhor. Mas aquele não seria tempo de avivamento. Deus tinha outros planos para a sua igreja. A mensagem que Deus dá a eles é a mensagem que Ele dá a nós. E nós devemos viver não pelo aquilo que vemos, devemos viver pela fé. As nações se transtornam, as nações entram em confusão, as pestes e pragas assolam o mundo. Nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Cristo venceu e Ele manifestará a sua vitória.
A promessa de Deus, meus irmãos, é a mesma em todos os tempos, conforme está em Amós 9:8. Eu não destruirei totalmente a casa de Jacó. Deus conhece os que são seus. Deus preserva a sua igreja. Portanto, Abacuque tinha uma palavra cabal da parte de Deus. Não haverá um avivamento agora. Diga a todos, esperem, registre a mensagem em tábuas, porque no tempo certo isto se cumprirá. Nós, no entanto, não temos uma profecia definitiva. Embora a Bíblia seja a profecia de Deus, Deus não está falando aqui especificamente para a nossa época. Como aplicar esta mensagem à nossa época? Em certo sentido, meus irmãos, Deus pode nos usar. Deus pode usar as nossas orações para avivar os nossos tempos. Mas caso não seja este o propósito dele em nossa época, nós podemos confiar que o justo viverá pela sua fé. Cristo reina sobre o mundo, sobre as nações. Portanto, meus irmãos, firme o seu coração em Cristo. Creia no Senhor. Firme sua fé nesses tempos de crise, porque os tempos do soberbo passarão rapidamente. Deus destruirá o soberbo, mas o justo viverá pela fé. Que Deus nos abençoe